Depois do que ele falou, o que eu vou falar? Sim seja. E vamos embora para casa. É um prazer estar nessa casa, é um prazer estar nessa cidade. Que honra, que bondade, meu Deus do céu, por atender a esse convite. Nós estamos aqui hoje juntos. Diz que Arcos acorda tarde. Tarde? Que hora será? Mas não tem problema não, gente. O importante é que nós estamos aqui. E diante disso, diante do que foi preparado, e diante dessa assessoria do plano espiritual, se nós pudéssemos compreender, se nós pudéssemos enxergar e tivéssemos os verdadeiros olhos da alma, se nós pudéssemos, se nós soubéssemos o que está preparado para hoje, eu tenho certeza. Não é pretensão nenhuma minha, não. Não é nada que eu vou fazer, mas é que o que a espiritualidade preparou para hoje. Vai ficar marcado. Guardem essa data, dia 8 de outubro. Vocês vão ver o que será o final disso. E quanta alegria vai trazer, quanto aconchego aos nossos corações. Vejo que não estou em lar estranho, claro que não. De ver, rever amigos, de conhecer novas pessoas. A Clícia nos trouxe uma informação que nos enche de alegria. É porque há 30 anos atrás, em São Gotado, na nossa cidade, chegou lá um casal muito entusiasmado. Não eram casados, eram irmãos, mas queria implantar na nossa cidade a primeira feira do livro espírita. Eu me recordo muito bem. E esse jovem ficou deitado na minha cama durante o intervalo do almoço para a gente voltar para a praça e dar sequência às atividades que estavam sendo propostas. Se tratava de Mário Lúcio. E ela me disse, a Clícia me disse, que era e que é irmã de Lupércio. E logo eu falei para ela, você é filha de Elaine? A própria. Elaine, se não me engano, morou em Bambuí também, né? Fabiana de Bambuí. Então, estamos juntos, unidos no propósito. Imagine só. E quando eu vi aquele casal de irmãos falarem, divulgarem a doutrina espírita, encanta a gente. E somos os frutos dessa realização quando iniciaram, de certa forma, o espiritismo na nossa cidade. É muito antigo, mas a proposta deles era encantadora. Eram entusiasmados. Quando chegavam, meu Deus do céu, não tinha nada difícil para eles. Então hoje, estando aqui em Arcos, e diante da proposta que nos foi feita, para a gente falar sobre o homem de bem, é muito interessante. Nós trabalhamos agradecendo a presença de todos, presença das rádios, que muito nos enobrece, que muito nos encanta a proposta. E para isso, para falar do homem de bem, quando vem lá no Evangelho, a nos dizer sobre o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Poderíamos passar aqui o dia inteiro falando sobre essas três coisas. Nós vamos dar uma pincelada para a gente iniciar o trabalho, para a gente adentrar ao verdadeiro homem de bem. Mas como a gente não falar sobre essa justiça, sobre essa caridade e sobre esse amor? Justiça essa, que como diz o próprio Cristo, que se a nossa justiça não excederem muito aquela que os escribas e os fariseus pregavam, o que seria de nós? E precisamos entender então a razão disso. Precisamos compreender de que forma que nós seremos justos para nos assemelharmos ao nosso Criador. E quando fala em justiça, muitas vezes nós fugimos. Porque é muito fácil, e hoje, como dizem os companheiros espirituais, muitas pessoas têm vergonha de se dizer que é justo. Porque hoje a gente fala assim, não, que isso? Se tornou um modo comum, um meio, uma forma de nós passarmos os outros para trás. E isso ficou engraçado. E hoje a gente olha e fala assim, nossa, mas pessoa é justa. É muito difícil e realmente é muito raro. Mas como nós seguimos adiante e formarmos esse homem de bem partindo por essa justiça? Como é que nós faríamos? De que forma que nós seríamos justos?
Teríamos que aplicá-la em sua verdadeira. Imagine só uma pessoa que não é justa dentro de casa. Começamos dessa forma. Imagine só de que forma teríamos que agir com os nossos filhos sendo justos. E muitas vezes os filhos nos cobram. Mas como nós agimos? Temos, por exemplo, 3 filhos. Vou dar o meu exemplo próprio. 3 filhos dentro de casa. Quando a gente vai aplicar a justiça, nós temos que observar de que forma que nós devemos fazer para não prejudicar um e para não dar algo melhor para o outro. Combinamos eu e minha esposa. Como faríamos? Todas as vezes que nós formos presentear um filho, que seja em igualdade. Quando a gente comprava um presente para um, a gente pensava, mas quanto é que custou tal presente? E assim a gente fazia. A gente gastou tanto com tanto, tanto com esse e tanto com esse. E dessa forma nós imaginávamos que nós estaríamos assim moldando os nossos filhos para o futuro. Interessante que todas as vezes que nós falávamos isso, eles compreendiam. E hoje são adultos, casados, cada um lá na sua casa, e eles entenderam perfeitamente, porque hoje já começam a falar em fazer da mesma forma. Então a gente imagina como é que nós devemos praticar esta lei. É comum de muitas vezes nós estarmos em um estabelecimento, uma pessoa chega e nos apresenta uma conta. Essa conta pode vir faltando ou pode vir passando. Quando a gente olha e fala assim, nossa, mas eu não tomei isso. Fulano, é claro que a pessoa vai vir e dizer e explicar. Mas raros aqueles que muitas vezes, quando vem alguma coisa passando, eles falam assim, não. E eu já presenciei isso várias vezes. Não, eu preciso pagar. Por quê? Eu tomei tal coisa e não está anotado aqui. Quantas vezes alguém nos volta um troco sobrando? E muitas vezes aqueles que não admitem a justiça guardam no bolso. Que é isso? Para que eu devo? E para que eu vou fazer? Para que eu vou falar? Não, assim é o mundo. O mundo é dos mais fortes. Mas os justos, eles conseguem fazê-lo e praticá-la na sua essência. E isso é no dia a dia. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos dentro da doutrina espírita é de que nós estamos sendo observados. Claro que sim. Deus foi nos dito, sabe até quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Contando do Sérgio até eu sei. Fabiano. Tá mais simples. Interessante nessa justiça. E como age então a justiça do Criador para conosco? Se nós muitas vezes desviamos do caminho, como é que ele vai agir? E nós não fugimos à lei da justiça. Eu ouvi o Haroldo falar, e ele falou uma coisa muito interessante. Diz ele que o sonho da vida dele era ser maestro. Maestro, meu Deus, desde criança. E eu queria ser o super-homem, Fabiano. Pegava a capa do danado e falava assim, eu sou o super-homem. E a gente pulava do banquinho, né? Para tentar voar. E era muito interessante. A gente vinha falando sobre o nosso passado, quando a gente era criança. A gente fala, Fabiano de Bambuí. E quando na viagem, foi muito interessante. A nossa viagem, que ela passou rapidinho. Tanto que a gente veio conversando e contando casos e a gente falando de assuntos interessantes. Ele falava assim de que quando o pai dele desencarnou há pouco, e quando ele era criança, o pai dele levava ele para pescar. Vem, meu filho. Ligava em São Gotardo, vem. Porque o rio derramou, né? E deu aquela ressaca. Vem pescar comigo. E a gente veio se lembrando disso, da importância, né? E eu falando com ele, Fabiano, eu vou chegar lá em casa, mas a primeira coisa que eu vou falar é marcar uma pescada com o papai. Deve ter umas 2 décadas que eu não vou com ele. E a hora que ele falou isso, eu ainda vim lembrando. Nossa, quem arrumava o anzol para mim, quem muitas vezes escava o anzol para mim era ele. E hoje o tempo está passando, meu pai quase com 80 anos, e a gente está perdendo tempo.
perdendo um tempo jogando fora as oportunidades. Isso é tão valioso nas nossas vidas. O importante é a gente se apegar em tais coisas. Mas voltando à justiça, o que seria dessa justiça, da divindade, se nós não fazemos? Existe nessa vida privilegiados? Será que Deus privilegia algum? Eu sou espírita e tenho procurado fazer, eu tenho procurado seguir o que a doutrina espírita dita para nós, então certamente Deus vai olhar diferente para mim. Será isso? Será essa a proposta? Será isso de que o Espiritismo nos ensina? Mas não mesmo, né? Então o que a gente pode entender com essa justiça? Nessa conversa do Haroldo eu achei muito interessante, que ele falava assim, que quando queria ser esse maestro, nada dava certo. Nada dava certo para ele dar continuidade ao seu projeto. De repente, quando mais crescido, ele então fez diversos concursos. E sempre quando ele fazia um concurso, faltava um ponto. E ele insistia, não, agora vai dar certo. Faltava um ponto. Não, agora vai dar certo. Faltava um ponto. E a vida seguiu. Um dia chegou uma pessoa para ele e falou assim, foi aberto o concurso para juiz de direito. E ele falou assim, a última coisa no mundo que eu quero ser é juiz. E a pessoa perguntou, mas por que você tem tanta aversão? E ele disse, eu conheço. Tem 15 anos que eu faço parte disso, eu sei o que é ser juiz de direito. Então o que eu não quero é ser juiz. Mas que é isso? Mas eu não entendo. Passou alguns dias e essa pessoa chegou de novo para ele. É agora ou nunca. Ou você faz, ou você vai deixar passar. Mas eu não quero. Não tem problema. Faz o concurso. Tenta. Arrisca. Se não der certo, se você passar ou não passar, não tem problema. Depois de algum tempo, você pode fazer outro concurso, mas tenta. E essa pessoa era a sogra dele, que também era juíza. E diz para ele assim, então tá, eu vou fazer. E começou a estudar, começou a estudar, começou a estudar. E quando ele foi fazer o concurso, diz ele que dormiu à noite, mas muito mal mesmo, mas aquele sono difícil, como foi o nosso essa noite. Para a gente acordar cedinho, nós levantamos hoje às 4h30, e a gente não dorme, né? A gente fica assim meio tenso para poder levantar, medo de errar a hora e comprometer aquilo que foi programado para hoje. Mas diz ele que não dormiu à noite. E durante as 2h, às 4h30, diz ele que deu uma cochiladazinha. E durante o sono, diz ele que sonhou. Que tinha uma pergunta com o examinador, que estava feito para ele, estava fazendo para ele, e essa pergunta ele não tinha estudado. O que é isso? Eu não estudei. Diz ele que a hora que acordou, ele lembrou direitinho de quem era o Senhor, direitinho, e qual era a pergunta. Claro que ele correu lá para o livro e foi folhear, procurar, e de repente ele foi, estudou, e ela ficou na ponta da língua. Diz ele que levantou de manhã cedo, normal, tomou seu banho e saiu. Quando este chegou no local, imagina quem era o examinador. Exatamente a pessoa que ele havia sonhado. E começou por ele. Imagine só a pergunta que foi feita, sendo essa a primeira. Exatamente a pergunta que ele tinha acordado e tinha estudado. É chamado intervenção divina, de que muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós lamentamos, e nós vamos buscar no livro Ação e Reação o que é a justiça. Como é que nós vamos compreender? E nós vamos ver na história de Silas e compreendemos qual a razão de toda essa programação que seria da vida se não fosse a justiça da reencarnação.
E de que forma nós seríamos justos e atenderíamos a Deus se nós muitas vezes passarmos apenas a reclamar, a lamentar, a queixar daquilo que nós temos. O próprio Haroldo dizia de que em 2015 ele começou a escrever: todas as vezes que eu reclamar, eu vou anotar. Diz ele que encheu um livro, um caderno grossão, pouco tempo. Ele passou para o iPad, porque ele não estava conseguindo tantas as reclamações. E ele próprio dizia: gente, eu nem sabia que reclamava tanto. E a gente reclama. Porque muitas vezes, quando alguém vem me dar um copo de água, e ele traz o copo d'água, a pessoa muitas vezes olha para o copo e fala assim: mas nem cheio, tá? São Gotardo tem uma história muito conhecida, muito interessante, que os mais antigos sabem dela, e vai passando para a gente. Diz que, há muitos e muitos anos atrás, tinha um senhor que vivia reclamando da vida. Não, mas está difícil demais, está difícil demais, está difícil demais. Ele desencarnou. E antigamente, quando se levava para o cemitério, levava numa coisa chamada banguê. E esse então sendo levado, e quase que no meio do caminho, esse imediatamente acorda. Ele acorda e levanta, e todo mundo assustado, jogou ele no chão e saiu correndo. Aí foram voltando devagarzinho, devagarzinho. A hora que eles chegaram perto dele, ele falou assim: meu Deus do céu, graças a Deus. Graças a Deus você acordou. Agora a sua vida vai ser diferente. Você vai ver como é que vai ser. Vou te contar uma coisa. Nem arroz mais você precisa preocupar. Nós temos. Ele olhou com aquela carinha meio descontente, meio preguiçoso. O arroz está limpo ou é para limpar? A pessoa falou assim: dá para limpar, mas aquele facinho, no instantinho, disse que ele bateu de novo deitado e falou assim: toca o banguê. É a vida nossa. A gente reclama demais, gente. E nessa justiça, como é que nós vamos entender qual a atual situação que nós estamos situados? A história de Silas é mais ou menos assim. Era um orientador espiritual, dos mais capacitados, responsável por tantas e tantas atividades. Com esse cheiro, ele vai matar a gente. Tem certeza também. Esse cheirinho, Viana, imagina a comida de Arcos. Você está brincando com um negócio desse. A Clícia falou que nós vamos parar às 10h30. Vai rezando aí, gente, para ver o que acontece. É injusta. O que é isso? Mas o que vai fazer com isso, Viana? É muito difícil. Mas a história de Silas, voltando à questão, ele então, um dia chega para André, dizendo para André o que lhe havia acontecido. Quem leu Ação e Reação vai se lembrar imediatamente. Diz o próprio Silas, dizendo de que quando reencarnado, e isso é muito interessante, porque nós sabemos das dificuldades que nós temos, o peso, diz o Evangelho, sobre o peso da matéria, e a gente, tantas e tantas vezes, temos o nosso... Dá? Melhor. Amigo, você tem que falar no microfone por causa da rádio, tá ok? Obrigado. Desculpa. Vamos lá, gente. E nessa história do Silas, ele contando que desde a sua mocidade, sabia muito bem das dificuldades que tinha, porque era extremamente apegado ao materialismo. Gostava demais, mas demais de dinheiro. E isso, é claro, nasceu num lar onde a mãe era muito católica e praticava a caridade como poucos. Sabia-se da sua evolução. E a mãe, quando conhece o filho como conhece o filho, já começou a orientá-lo desde o início, fazendo com que esse pudesse tomar novos rumos. Mas ele não entendeu. Ele ficava um tanto quanto apegado, pensando apenas no que era e no que significava o dinheiro. Não era daqueles gastadores, não. Era muito econômico, mas pensava e sempre colocando na sua mente o que poderia fazer com tanto dinheiro,
porque o seu pai era um advogado muito bem sucedido, e esse então, levando adiante esse projeto que ele havia estabelecido, dizia, não, eu não preciso nem trabalhar, meu pai com essa grana toda. E foi incentivado a se formar, a buscar para ser um médico. E ele fez. E passou rapidinho, tendo todos os contatos, e nós sabemos como isso funciona. Mas Silas pensou e não daria sequência a essa questão, a essa profissão da qual ele havia arranjado. E logo, quando se formou, abandonou de imediato. Não, eu não vou. Vou trabalhar, mas não vou mesmo. E voltava para casa, ficava o dia inteiro deitado, ficava o dia inteiro quieto, só esperando o tempo passar. Acontece que seu pai, já beirando os 60 anos de idade, veio então a mãe a desencarnar. Pensa então no processo e na dificuldade disso. Porque se tinha uma coisa que ele amava também, apesar do dinheiro, era sua mãe. E foi envolvido numa revolta. Mas logo isso passou. E o pai, quando estando ainda jovem, teve um matrimônio com uma jovem que beirava os seus 30 anos de idade. Isso para ele foi fatal. Ele pensou assim, mas como? Agora eu tenho uma concorrência? O que eu vou fazer? E ele não ficava nem perto dela, para não ter nenhum afeto, nenhuma amizade, nada. Ele queria sempre tirar essa do seu lado, do seu rumo, não ter essa concorrência. Imagine só, o que faria, pensando, articulando 24 horas por dia. Ficou sabendo que no passado esta tinha um caso com um primo dela. E ela então ficou pensando assim, como é que eu faço? Como é que eu vou articular a coisa? Claro, uma mente suja e uma mente insana vai sempre articular para que as coisas saiam da forma que ele quer. E sendo ele inteligente, imediatamente aproximou os dois. E um sendo atraído para o outro, e ele fazia festa, chamava os dois, sempre com essa intenção, sempre com esse projeto de trazer os dois para o seu lado. Pensa, o que faria? Analisava toda a situação, qual seria a forma dele contar para o pai. Um dia, ele trouxe os dois, fez uma festa na casa do pai e, de repente, mandou que os dois fossem para um quarto, para que pudessem conversar, mas ele sabia o que aconteceria. Ele então vai até o quarto do pai, e o pai acamado. Ele conta para o pai toda a situação que estava acontecendo. E ele disse, eu não posso acreditar. Mas ela? Não, eu não posso acreditar. Então venha comigo que eu posso lhe provar, meu querido pai. Ele então sai escorando o pai, e o pai, cambaleante, vai para observar aquela situação. E a hora que ele vê, claro, tomado de uma ira, meu Deus. Pouco tempo depois, essa também vai para a cama. Porque ela havia cobrado, como é que você espera algo de uma mulher ainda nova, sendo que você não pode dar? E ele então compreendeu a situação e não expulsara de casa não, deixando ela permanecendo ali junto. E ela vai para a cama. E durante muito tempo, até que veio a desencarnar. E o pai, já prestes também ao desencarne, chama o filho e conta para ele. Filho, ela não morreu por morte natural. Vou lhe confessar. Eu dei a ela veneno com doses homeopáticas, porque eu sabia que isso faria efeito. Então a culpa disso tudo foi minha. Mas ele sabia que a culpa real de tudo o que estava acontecendo era só dele. Poucos dias depois, o pai desencarna. E ele começa então a fazer verdadeiras farras. Vai para o exterior, viaja, e aí começa a gastar. Um dia, quando volta à sua cidade, e ele vai buscar um remédio, porque estava com o estômago queimando, e ele vai então na adega do pai, procura e acha um frasco.
e ele toma aquele remédio. Só que, quando percebe, aquele remédio era o mesmo veneno que o pai havia aplicado na sua esposa, na sua madrasta. E ele vem a morrer e falece naquele local. Retorna ao plano espiritual. E todo aquele comprometimento. E como todos nós sabemos, quando nós voltamos à pátria espiritual, nós nos comprometemos com o amor verdadeiro e a gente se compromete com todas as atividades. No caso dele, quando descobre tudo que havia feito, imediatamente ele retoma o seu caminho. Acontece que, todos nós sabemos, existe uma tal de justiça, que mesmo diante do bem que nós praticamos, nós ainda temos responsabilidades. Tem certos casos que nós nos comprometemos. É o caso que nós contamos esses dias, que é o caso do médium que viveu no interior, lá do Ceará, chamado Francisco Peixoto Lins. Era um senhor de baixa estatura e ele, chamado de Peixotinho, tinha uma mediunidade fantástica como poucos. Esse, então, convivendo com aquela situação, tinha materializado os espíritos para que pudessem fazer verdadeiras curas. Esse tinha e atraía tantos espíritos do bem para poderem fazer, para poderem, através dessa manipulação, executarem todas as tarefas. Foram tantos, o ministro Clarencio, Bezerra de Menezes, irmã Sheila e tantos outros. Mas ele tinha uma asma que lhe corroía, que acabava com ele. E essa asma, quando ela vinha, as crises, diz que ele ficava roxo. E ele começou então a usar a bombinha, claro. Era a forma com que ele tinha para ter um pouco de alívio. E diante das dificuldades, sempre ali usando essa bombinha. Um dia os médicos chamam o Peixotinho e falam com ele: Peixoto, deixa eu te falar uma coisa. Tem duas situações. Das duas, uma. Ou você vai morrer por causa do seu estômago, porque esse remédio está atacando demais o seu estômago, ou então você vai morrer por causa da asma. Então, você já está com o seu destino feito. Das duas, uma. Você já está sabendo. Foi então que um dia, irmã Sheila chega e diz para Peixotinho: Peixoto, o seu estômago nós podemos tratar, mas a asma não. E ele então foi informado do que havia acontecido. Em reencarnação passada, se tratava de um corsário, uma espécie de pirata, que tinha o prazer de poder apertar o pescoço das suas vítimas e tirar a vida destes asfixiando. Daí a razão, daí o motivo dele ter essa asma tão profunda. Olha, e com Silas, voltando à questão, à história, nós vamos entender de que a justiça deve ser feita. A sua mãe, sendo a mais evoluída de todos, disse: nós precisamos remontar o quadro. Olha o trabalho que isso dá. Olha o trabalho que isso dá. Quase que não saindo do mesmo lugar. Voltamos ao mesmo ponto, onde ela teria que de novo casar-se com aquele homem, dando vida, dando à luz a 2 filhos. Um seria Silas e a outra a madrasta de Silas. Mas dessa vez ele teria que se formar para médico e teria que exercer a sua função. Porque a sua irmã nasceria com uma condição difícil. Seria levada à loucura e este tinha agora, por encargo, levar adiante toda a sua vida, dando para ela a segurança que ela necessitava. Seria ele o tutor da sua irmã. Olha a responsabilidade. Veja de que forma que nós nos comprometemos. Para que a gente possa chegar ao homem de bem, é necessário nós entendermos que diante de todo esse processo e diante desse momento que nós estamos vivendo, e mesmo assim,
E diante de tanto conhecimento adquirido que a doutrina espírita nos traz, nós falimos. Erramos em tantas situações, fracassamos. E tantas vezes que nós voltamos a estaca zero. Tentamos, em vão, culpar as outras pessoas. Em tantas oportunidades, culpamos os obsessores. E nós entendemos que a ferida é praticada e feita por nós mesmos. Que esta atrai a mosca e vem a bicheira. E tantas vezes, incurável. Nós esquecemos dos compromissos. Muito será cobrado daquele que muito sabe, daquele a quem muito foi dado. Veja como é e de que forma que essa justiça nos prende. Mas ele fala de uma coisa interessante. Justiça, caridade. Como praticar a caridade? Isso é coisa que nós estamos debatendo há tantos e tantos anos, há tantos e tantos tempos, sem nós termos e sem nós sabermos como fazê-lo. Sabemos que há necessidade. Sabemos que precisamos começar. Entendemos que os espíritos da codificação nos trouxeram de que existe uma senha só, chamada caridade. E de que forma praticá-la, sem nós nos comprometermos e sem comprometer o futuro de outrem? Como? Se nós temos um caso, se nós temos uma situação, como é que nós vamos agir? Temos um parente difícil. Como fazê-lo? É comum da gente ouvir: não, eu não vou fazer mais nada não, porque eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora eu não vou fazer mais nada não. Deixa para ele. O que é isso? Tudo enquanto o que acontece com ele vem para cima de mim? Eu? Gente, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades. O que eu vou fazer? O que é isso? Se eu vou fazer tudo para ele, não é isso que acontece? É? Então vamos inverter os papéis. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso dos encarnados para me ensinar agora como praticar a verdadeira caridade. Repito, para a gente começar a falar sobre os caracteres do homem de bem. Como se pratica a caridade? Um de cada vez, porque senão vai ficar muito difícil. E é só para os encarnados. Os encarnados vão falar depois. Entendi. Eu preciso de ajuda. Porque senão não vamos chegar no fim do dia. Eu tenho até às 6, Aclice. A rádio está no ar, né? Por favor. Eu vou ter que movimentar, porque senão vai ter que nos o ajudar. ouvinte não vai ficar sabendo o que está sendo comentado aqui, né? É verdade. E se a gente não fizer isso, é um desrespeito àqueles que estão nos aos acompanhando. nossos ouvintes. Olha, até agora nós já registramos 21 países acompanhando a nossa transmissão. Porque daqui um pouco eu vou trazer a relação aqui dos países, a quantidade de acessos que nós já tivemos desde o primeiro dia até agora, sabe? Então o negócio é muito sério, entendeu? Então nós temos que ter um respeito muito grande àqueles que estão nos acompanhando de casa. Fora os desencarnados. Repete, por favor. Fazendo ao próximo o que gostaria que fizesse para conosco. Interessante. Mais alguém, gente, para contribuir com o nosso estudo? Clícia. Eu medito muito na resposta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o que é caridade, e os Espíritos respondem, como entendia Jesus?
benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Você estava falando de senha, eu acho que assim, a gente desencarna, deveria desencarnar e chegar lá e apresentar uma senha, não é? O BIP, eu fui benevolente, indulgente e perdoei. Então, daí, a gente pode passar, não é? Para um lugar melhor. Eu gosto de contar nas palestras uma cena do filme Antes de Partir, que o Morgan Freeman e o Jack Nicholson, 2 doentes terminais, conversavam. Então, um deles falava que a crença dos antigos egípcios era a seguinte: você morria e, para entrar no paraíso, tinha que responder a 2 perguntas. Primeira pergunta: você se deu alegrias? Você foi bom para si mesmo? Segunda pergunta: você tinha que responder sim às 2 para que entrasse no paraíso. E a segunda pergunta é: você deu alegria aos outros? Você fez o bem aos outros? Que é a questão da prática da caridade. E é justamente o que Jesus falava para nós, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a caridade é a senha. A verdadeira caridade é a senha, é o BIP para a gente entrar, né, entre aspas, né, nesse paraíso. Primeiro aqui na Terra, para a gente estar com a consciência tranquila, e depois quando a gente desencarnar também. É o BIP. Senha. Saiu a mãe. Mais alguém, gente, por favor. Quem mais? Quem mais? Perfeito. Eu penso que abster-se de julgar o outro, de qualquer forma que seja. O não julgamento. Mais alguém? Para mim, o verdadeiro homem de bem é aquele, né, que tenta sempre combater suas más inclinações, como diz no livro dos Espíritos, né, do verdadeiro Espírito. É aquele que sempre luta para cada dia estar melhor, cada dia ser melhor que o seu dia anterior, sua versão anterior. Para mim, esse é o verdadeiro homem de bem. Interessante. Mais alguém? A questão da caridade, eu acho que depende, você tem que saber o que o outro precisa. Tem que entender o outro. Eu acho que seria, então, entendimento ao outro e respeitar o que ele precisa e o que ele quer. Então, a caridade ali no momento é o que ele precisa, o que você pode dar para ele. Eu acho que nesse mundo difícil que está agora, a caridade que a gente tem condições de fazer, mais prática, seria moral. Porque você não precisa ter bens financeiros para poder fazer a caridade moral. E o pessoal está precisando muito de caridade moral, de ouvir o outro, aconselhar o outro, escutar o sofrimento do outro, que você conserta até o seu ajudando o outro. Mais alguém? Deve. O maior exemplo que nós tivemos de caridade chama-se Chico Xavier. E ele não tinha dinheiro, não, para praticar a caridade. Um sorriso, ele dizia que um sorriso, um abraço, um aperto de mão, saber ouvir o outro, o que mais ele fazia era isso. Porque a caridade não precisa de dinheiro. A gente não precisa ter dinheiro. Às vezes a gente está ao lado de uma pessoa e não sabe que apenas uma virada e um sorriso é uma grande caridade para aquela pessoa. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade de nós estarmos aqui, principalmente nesse momento, falando desse tema tão importante que é a prática do bem e da caridade. Mas como tem muitas pessoas nos ouvindo neste momento, eu quero rapidamente dizer para vocês aqui que nós devemos praticar a caridade com desinteresse. Mas nós conhecemos uma pessoa em São Paulo, uma pessoa que tinha muitas posses, entende? Ele tinha muitos bens e ele aproveitou a oportunidade, ele convidou a sua família
para que eles pudessem levar sopa debaixo dos viadutos, levar agasalho para aqueles que estavam sentindo frio. E eles realizaram esse trabalho durante muitos anos. E um dia ele estava chegando num posto de gasolina para abastecer o seu carro, um carrão importado, né? E sem mais nem menos uma pessoa chegou e atirou nele. Atirou e ele desencarnou imediatamente, né? Depois, num livro, ele fez um depoimento no plano espiritual que tudo que ele tinha de bens aqui na Terra não teve validade nenhuma para ele. Mas o que mais estava confortando e dando força para ele foram aqueles momentos que ele praticou a caridade aqui na Terra, quando ele deixava o seu lar, ia levar o conforto para os mais necessitados. E ele pôde presenciar também que a sua família, os seus amigos, continuaram realizando aquele trabalho, né? E ele via os parentes daqueles beneficiados que eles ajudaram, protegendo, né, os seus familiares, os seus amigos naquele momento. Porque ele assistia que os adversários às vezes queriam intervir e dificultar e prejudicar. Mas os parentes daqueles que foram beneficiados intercediam e protegiam os nossos irmãos. Estou dizendo isso porque a grande maioria da humanidade não sabe disso. Que às vezes a gente está fazendo um bem aqui na Terra, mas nós temos o nosso amparo no plano espiritual dos familiares que estão sendo atendidos, né? Obrigado, Sérgio. É muito interessante, por isso nós dissemos como fazê-lo. Nos foi dito, e nós ficamos usando demais Haroldo Dutra, não que a gente deixe de estudar, mas esses caras sabem muito. E quando nos despertam para as verdadeiras coisas, é necessário, aí sim, nós buscarmos o esclarecimento, porque senão nós ficamos apenas repetindo frases. Mas quando nos leva ao raciocínio, é preciso nós entendermos. Eu achei muito interessante quando ele nos coloca sobre a questão do amar ao próximo como a si mesmo. E isso há de se entender um grande equilíbrio de colocarmos sobre a necessidade de ajudar o outro, mas também de nos ajudarmos. Muitas pessoas têm compreendido e levado a sua existência inteira achando que tem só que ajudar o outro. E esquece de si mesmo. E nós entendemos de que é necessário nós estarmos em equilíbrio conosco. É preciso nós estarmos bem conosco mesmo para podermos praticar a verdadeira caridade. Que nós entendemos com o Evangelho de que não é essa, de nós darmos apenas uma cesta básica achando que estamos fazendo e dando e aplicando e praticando a verdadeira caridade. Não é isso. Isso é obrigação nossa. Mas a caridade em si, esta ensinada por Chico Xavier, essa trazida pelos grandes, essa mostrada por Jesus, como há de ser feito. Muitas vezes, nós achamos que temos que entrar no problema do outro. Essa é a caridade do futuro. Porque se estamos, todos nós, doentes. É um tanto de doença que a gente adquire diante de todos os dias. E tantas as doenças causadas pelo nosso intelecto, pelo nosso moral, todas elas enraizadas no espírito. 90%, 95% causadas estão no nosso espírito. E muitas vezes as pessoas têm em comum de achar que nós, os espíritas, temos que resolver o problema do mundo. Então chega para a gente e fala assim, o que eu faço? E muitos desavisados querem coordenar a vida das pessoas. E se tem uma coisa que nós entendemos é que nós não devemos controlar e nem ser controlados. Porque somos uma unidade. Temos o compromisso e se tem uma pessoa que nós temos que mudar nesse mundo, entendam isso, gente. Somos nós mesmos. O maior e a maior caridade que pode se praticar neste planeta. Olha só que interessante.
a maior caridade que pode ser aplicada por todos nós é o exemplo. E não é aquele de que nós achamos que temos que falar para as pessoas, olha o que eu faço. Perdeu tudo. Mas é aquele de que nós praticamos na sua maior essência. E retiramos dela diante de poder olhar para as pessoas, olhando umas para as outras. A gente vai ver no vídeo depois da parada, nós vamos colocar um vídeo muito interessante, que fala exatamente disso. Mas é necessário. Por exemplo, quando nós, durante o dia, todos nós, trabalhamos o dia inteiro, a gente vai chegar em casa, o que vai fazer? Tomar um banho. Claro, vamos nos limpar. Vamos escovar os dentes, vamos passar o fio dental e a gente dá ali uma aliviada. E o espírito? Como é que nós limpamos o espírito? Porque nós estamos trazendo as energias dos outros. Todas as pessoas chegam para a gente. O espírito é comum disso. Olha, eu preciso da sua ajuda. Porque existe uma coisa, quando nós estamos voltados para a prática do bem, é como se fosse atraindo um enxame de abelhas. Todas as pessoas estão nos buscando. Todas as pessoas, vem cá, eu preciso de ajuda, está passando isso, o que está acontecendo na minha vida, o que eu faço, E a gente vai acumulando. A gente vinha comentando um caso de um amigo nosso, que ele, estando deixando, e todas aquelas coisas acumulando no seu espírito, ele adoeceu. Adoeceu que, quando ele está conversando com a gente no telefone, a gente nem consegue ouvir o que ele está falando direito, porque a voz dele está tão fraca, mas tão fraca que ele não está percebendo. Ele não consegue sair daquela situação. É um cara extremamente bondoso. Nós, da nossa casa espírita, nós temos uma dívida com ele, uma gratidão eterna pelas coisas que ele fez, a maneira em que ele conduziu, a maneira com que ele distribuiu as tarefas dentro da casa espírita, nos ensinando de que forma e como praticá-la. Mas ele não levou isso para dentro dele. E ele, até hoje, fica nessa questão, nessa situação de querer ajudar os outros. Foram tantas as vezes que ele ajudou tantas pessoas financeiramente. Claro que sim. Se ele tem condição, se ele tem essa qualidade. Mas não soube a hora de parar. Foi tanto que ele contraiu um câncer no estômago e foi retirado 60% do seu estômago. Não só por essa questão, mas a gente sabe que envolve uma série de coisas. A gente acabou de falar sobre justiça. Mas uma questão e uma série de coisas. Quando ele foi avisado, eu falei isso para ele ontem, a gente sentado e conversando, o que eu faço? Eu disse para ele, quem sou eu para te falar o que você faz? Você sabe tudo daquilo que eu vou falar. E eu ainda vim falando isso, Fabiano. Não é o que você tem que fazer. Eu acho, no meu modo de pensar, é o que você não deve fazer. Quando lhe foi informado pelos médicos que você perderia 60% daquilo e da sua condição física, deveria se adaptar à situação. E quando não fez, deixou de praticar a caridade em si mesmo, pensando apenas em resolver a situação dos outros. Pensou em tantas vezes que poderia ser útil, esquecendo até mesmo daquela que está ao seu redor. Viveu uma vida inteira preocupado com o que faria dos filhos, querendo fazer e preparar o seu terreno. Não, eu tenho que trabalhar até morrer para que os meus filhos não passem dificuldade. Eu tenho que dar uma casa boa para cada um. E sofreu tanto por isso. Então nós ficamos imaginando, ficamos pensando como precisamos e podemos fazê-lo. Nesta coisa que nós atraímos. Isso é notável. Vamos atraindo e tirando. E tantas energias. Quando a gente chega em casa, é um peso nas costas. Quantas vezes a gente fala isso? Nossa, eu estou com peso nas costas. Estou parecendo que eu estou carregando 1 tonelada. Eu estou arrastando um caminhão nas costas. Quantas vezes a gente fala isso?
E a gente não tem feito de maneira correta. Como fazê-lo? Como então eu vou resolver esse problema? Chega no chuveiro, abre o chuveiro e entra em estado de prece. Começa a conversar com os espíritos amigos, começa a buscar o Criador e começa com aquela água retirar tais energias. Quem ainda não experimentou, faça isso. Comece a retirar as energias. Por quê? Porque isso não é meu. Porque não me pertence. Essas energias não me pertencem. Daí a razão de nós não querermos e não precisarmos e nem podemos chegar para tentar resolver. A gente vai tirar o outro da situação e a gente vai cair lá dentro. Ah, não, isso aqui é o que tem que fazer. Tem um caso de um companheiro nosso que trabalhava com a gente, que ele achou que tinha que praticar, não, eu tenho que fazer a caridade a todo custo. Nem era espírita, era evangélico. E era um companheiro nosso de trabalho, e ele ficou assim, nossa, mas espera aí, eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que ajudar fulano. E ele ficou sabendo que ele estava endividado demais. E a dívida dele, para ele resolver, era muito difícil. Como é que foi contraído a dívida dele? A dívida dele, porque ele sempre foi com a cabeça ruim e tal. Mas resultado disso, ele pegou a dívida que era do outro, trouxe para ele. E parcelou essa dívida tirando o nome do outro, para que ele pudesse pagar a dívida que era do outro. Ah, mas não é caridade isso? Ao meu ver, não. Caridade, acabamos de falar. Muitas vezes, quando existe alguém, principalmente, que é dentro da casa da gente, que são os nossos parentes, querem, e muitas vezes usa daquela fraqueza que a gente tem, de uma vaidade que todo espírita tem, porque acha que sabe resolver os problemas. E chega e a pessoa começa a falar. Tudo bem que a pessoa fale. Nós entendemos e aprendemos que precisamos ouvir, não é uma caridade, mas nós não temos que resolver o problema dele. Nós precisamos fazer com que esse resolva os próprios, ensinando a maneira. Porque senão nós não estaremos fazendo ou praticando a verdadeira caridade. Veja de que em tantas vezes, ao invés de nós estarmos saindo e resolvendo, nós estamos complicando. Faça isso. Nós não temos responsabilidade com ele em espírito. A nossa responsabilidade é com os nossos filhos até quando? Quando completarem 18 anos. É nossa. Mas nem esses nós não podemos controlar. E é muito comum de nós tentarmos agir dessa forma. Porque eu sei o que é melhor para o meu filho. Não. Ele é que deve saber o que é melhor para ele. O que nos foi ensinado, cabe a nós o papel de instrutores. Claro. Cabe a nós essa razão, que é o exemplo. Essa é a caridade. Diz um companheiro, de que nós estamos excessivamente preocupados. Uns preocupados com o corpo espiritual, perispiritual, outros preocupados com o corpo fluídico, que é uma questão trazida e tratada lá na época de Kardec, que um cara chegou e disse que o corpo de Jesus era fluídico, que não é a nossa questão aqui. Muitos preocupados com a questão da reencarnação de Chico Xavier. Chico Xavier é Emmanuel, e fica uma coisa dessa. Chico Xavier é Kardec, é a reencarnação de Kardec. E nós perdemos um tempo precioso com isso, porque eu acho assim, eu penso. Se fosse tão importante, o próprio Chico teria dito. E nós preocupamos com isso. Existem hoje encontros marcados para poderem esclarecer e falarem sobre as questões e ficarem quase que fosse uma prova, provando. E tem aqueles que provam também de que não é verdade.
nós vamos ficar brigando por causa disso. Um fala que é verdade, o outro fala que é mentira. Nada contra aqueles que querem continuar nesse princípio. Mas existem coisas mais interessantes e que nós preocupamos, que devemos preocupar. Como, por exemplo, Haroldo mesmo contava a história de que quando ele foi lançar aquele livro dele, quando ele fez a tradução do Novo Testamento, ele foi lançar ele no estado de Goiás. Quando chegou no Goiás, o presidente da federação tinha perdido a filha. 22 anos de idade. E ele dizia para ele: Haroldo, se não fosse a doutrina espírita, eu já teria morrido. Se não fosse a doutrina espírita, eu não tinha suporte para continuar a minha existência. Porque dói demais. Eu não gosto nem de imaginar uma situação dessa. Agora que os nossos filhos estavam saindo para viajar, a gente fica com o coração na mão. E ela veio a desencarnar por acidente automobilístico. Diz ela, e ele contava a situação, de que ele chegou para ele dizendo, um dia ela chegou para os seus amigos e falava assim: eu vou desencarnar muito cedo. E a gente tem isso, né? Que bobagem, que coisa é essa? Larga isso, pensa nisso não. Eu vou desencarnar muito cedo. Passado algum tempo, ela passando mensagem para seus amigos dizendo: queria desencarnar. Passado mais um tempo, ela então, faltando poucos dias, liga para a tia, que era irmã da mãe, falando: tia, minha mãe vai precisar demais da senhora, mas demais. Vai ser um momento muito difícil para a vida dela. Mas por quê? Não, ajuda ela, não deixa ela cair em depressão. No dia do desencarne dela, que ela lá estava saindo para a viagem, aí é o momento mais duro. Ela chega diante dos pais, olha para cada um e disse assim: meus pais, foi uma honra ter reencarnado no seu lar. Foi uma dádiva, uma alegria. Vocês não sabem o que eu sinto, o amor que eu sinto. E se despede. E nunca mais volta para o lar. E ele dizia disso, da importância. Caridade. Diz o Senhor contando para nós de que muitas vezes saía de Pedro Leopoldo para ir para Uberaba, e ele ia de 15 em 15 dias. O nome dele era John, e ele era presidente da AME, lá de Pedro Leopoldo. E diz ele que essa distância não era nada para ele. De 15 em 15 dias estava indo mesmo para Uberaba. E diz ele que um dia, em estado em Uberaba, e ele ficava de longe, só olhando o Chico, tamanha admiração que ele sentia. Diz ele que, em determinada hora, de um dia que ele estava lá, ele estava olhando pela janela. E quando ele olhava para a janela, chega uma mãe chorando, dizendo: Chico, dói demais perder um filho. Você não tem a ideia, você não imagina o quanto é difícil de perder um filho. E a saudade, a distância. Como saber como é que ele está? Que dor! Chico, então. E diz ele ficou apostando lá da janela, falando assim: nossa, que aula que ele vai dar para ela. Que aula que ele vai dar para ela. Ele vai falar de ação e reação. Ele vai falar do que é o plano espiritual. Ele vai contar para ela que não podemos chorar. Ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. Dizia que foi esperando a reação. Falei: nossa, agora eu quero ver. O que o Chico vai falar para ela? E naquele êxtase, ele chama duas pessoas, porque ainda já estava em dificuldade para até mesmo levantar. Chama os dois. O pedido dele para os dois é para que pudesse levantá-lo. E quando eles levantam o Chico, ele vai com dificuldades em direção à mãe. Sabe o que ele fez? Abraça a mãe e chora junto com ela. Isso é caridade.
Isso é a prática da verdadeira caridade. Isso não é tomar o problema do outro. Isso é resolver. E nós resolvemos muitas vezes nos ajudando. Eu faço uma pergunta fácil de responder. Nós podemos responder em coro, se vocês quiserem, nem precisa de usar o microfone. Qual é o maior empecilho ao progresso do ser humano? Filho dele. Apego, filho dele. Mais alguém? Vaidade, filha dele. Isso está no capítulo 3 da Gênesis, no item 9. Sabe qual é? O medo. Isso nos impede de progredir, de avançar. Porque é o medo de perder o dinheiro e ficar pobre que nos torna sovinas, miseráveis. É o medo de nós perdermos os nossos amores que nos torna ciumentos. É o medo, muitas vezes, de falar o que sente, de que nós, muitas vezes, dizemos, de que nós somos humildes, muitas vezes tímidos. Mas foi Jesus que nos ensina, de que nós devemos chegar a falar, gritar se preciso for, e exercer naquilo que nós temos de melhor, fazer com que essa prática da verdade seja introduzida em nós mesmos. Por isso o medo nos impede, porque muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, a gente faz assim, pensa logo, mas não vai dar certo. E nós deixamos muitas vezes os nossos projetos. Esquecemos muitas vezes dos nossos compromissos por medo, por acomodação. E esse medo de tudo que nós temos. Agora mesmo podemos estar preocupados, não é o caso daqui. Mas muitas vezes em cidades maiores as pessoas estão presenciando, ajudando as pessoas que estão aqui na frente que não sabem nada. Mas essas pessoas que estão aqui vão estar pensando lá em casa, nossa, será que eu tranquei a porta? Senhora da Badia. Ai. Eu acho que eu deixei o portão aberto. Vai entrar um ladrão e vai levar tudo. E agora? Aí não consegue concentrar, porque está com medo. E o medo tantas vezes nos prejudica nesse sentido, e ele impede mesmo o nosso avanço. Por isso, precisamos urgentemente corrigir tal questão. Olha só as doenças desenvolvidas. É o tal do toque, transtorno obsessivo-compulsivo. São as nossas aflições causadas muitas vezes por nós mesmos. Olha só. A ansiedade que vem nos prejudicar, porque nós temos medo do futuro. Por isso nós não focalizamos e sintonizamos o presente. E esses distúrbios causados pelo medo. Como é que nós podemos, então, meu Deus do céu, acabar com o medo? É a pergunta que vale $1 milhão. Como é que eu vou acabar com o medo, sendo que eu tenho medo até da própria sombra? Minha esposa fala muito disso. Nossa, eu tenho medo de mandruval, eu tenho medo de besouro, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de abrir a janela, eu tenho medo, medo de tudo, eu tenho medo de tudo. Como é que é o meu caso, então? Tem uma palavrinha que ela resume isso, e pode acabar com isso. Qual? Fé. É a fé. Porque a fé o que é? É mãe de quê? É a mãe da caridade e da esperança. Porque quando nós temos esperança, meu Deus do céu, nada pode me abater. Eu sou um ser esperançoso. Ao invés de eu preocupar com coisas, ter medo, eu vou ter esperança. Porque a gente projeta, fala assim, não, vai dar tudo certo. É tão bom quando a gente conversa com uma pessoa desse jeito. É tão bom quando a gente chega para uma pessoa e ele é otimista. Quando a gente fala alguma coisa, tudo vai dar certo. Essa mesma pessoa que a gente comentava agora, que é um companheirão dentro da casa espírita, e ele é muito centrado e concentrado, as pessoas tinham até uma brincadeira com ele, e ele usa óculos.
E ele, então, um dia, quando pegou fogo num prédio lá de São Gotardo, prédiozinho pequenininho, e era a Câmara, e a pessoa chegou e falou para ele assim: Ronaldo de Deus, meu Deus do céu, está pegando fogo lá embaixo e o fogo lá vai lambendo tudo. Aí disse que ele pôs a mão no óculos e falou assim, o rapaz chamava Júlio, ele colocou a mão no óculos e falou assim: calma, Júlio, os bombeiros estão chegando. É esperança? É a esperança que nós devemos ter. E nós espíritas deveríamos carregar essa palavra dentro da gente. Esperança, tudo vai dar certo. Quando as pessoas chegam para a gente, ao invés de nós praticarmos a caridade, eu falo: coitadinho dela. Coitadinho não ajuda não, gente. A gente está tão mal acostumados que na própria criação dos nossos filhos, a gente, antes mesmo de falar o nome do filho, a gente está: tadinho dele. Tadinho, está sentindo calor, tadinho, deve estar com fome, tadinho. E é uma cultura nossa. Porque não deveria ser. O que a gente deveria sempre colocar? Porque é isso, está tudo certo. E a gente vai formando o nosso conteúdo. E esse conteúdo, muitas vezes, é o moral, que vai formar pessoas fortes. Não é que nós vamos ficar insensíveis à dor, que é muito diferente. Ah, então nós vamos ficar frios. Nunca. Nunca seremos. Nunca. Mas é preciso para ajudar as pessoas. Imagine só. De que se nós estivéssemos no Titanic e esse estivesse afundando, qual seria a nossa postura naquele local? Porque nós muitas vezes fazemos, ou muitas vezes nos revelamos diante dos conflitos. O que faríamos? Qual seria a nossa atitude? De que maneira nós agiríamos? Cenas do próximo capítulo.